A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados amigos e irmãos, começando mais uma vez para a glória daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, esta live, aleluia, hoje, começando já o ano com lives, começando o ano já na presença de Deus, começando o ano já expondo as Escrituras, expondo e compartilhando as revelações do Altíssimo, do Alto, para que nós todos sejamos edificados por aquele que é o único verdadeiro edificador de todas as coisas. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo é bom, o Senhor Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Aleluia. Você é o alvo do amor de Deus. Que nós possamos ter sempre esse entendimento e nunca considerarmos não somos amados por Deus. Deus nos ama, não nos ama. Ao contrário, o Senhor sempre nos ama, sempre nos amou, sempre nos amará. Que nós possamos, aleluia, amá-lo de todo o nosso coração, amá-lo com toda a nossa força, alma e entendimento, porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é incomparável, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, que aprove dar mais um ano de vida, mais um ano abençoado. E é exatamente um dos temas centrais que trataremos desta live, aleluia, da série A Vida do Profeta das Visões. É este o ano, profeticamente, sobre aquilo que Deus revelou, sobre aquilo que Deus não revelou, sobre aquilo que é bíblico, sobre aquilo que não é bíblico, sobre aquilo que vem do Espírito Santo, sobre aquilo que não vem do Espírito Santo, sobre aquilo que nós temos conhecimento e entendimento da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, logo depois estaremos lendo o texto bíblico, que é o texto base, aleluia, para nós já experimentarmos sempre de um texto bíblico, sempre de uma palavra profética, para que nós possamos, aleluia, estarmos sempre afiados, alimentados, fortalecidos, iluminados pelas Escrituras. Afinal de contas, o profeta Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, louvamos e bendizemos, exaltamos e engrandecemos o teu santo nome, porque sabemos que tu estás no controle de todas as coisas. Agora, Senhor, eu te peço que tu venha iluminar o nosso entendimento, colocar as tuas palavras em nossa boca, dar as inspirações, as revelações, falando no nosso espírito, aquilo que o Senhor quer, deseja compartilhar a nações, a líderes, a pastores, a presbíteros, a evangelistas, a ministros, a missionários, que o Senhor possa nos usar como teu instrumento escolhido nas tuas mãos, e que este ano seja um ano, sim, como o Senhor tem falado ao nosso coração, de vitória, de milagre, de conquista, de colheita, de júbilo. Oh Espírito Santo, que a tua alegria e a tua paz permeie ali nos nossos corações, e cada um que seja tocado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero, já de pronto, sem mais delongas, estar compartilhando uma palavra. Quero que também os amados meus possam estar pegando já uma palavra, as Escrituras, já pegando um caderno e uma caneta ou um lápis para escrever aquilo que Deus vai estar falando com você, em nome de Jesus Cristo. E também, se você gosta de um cafezinho, pegue lá seu cafezinho, já peguei aqui o meu. Mas se você não gosta de café ou já tomou demais por hoje, pega ali uma água com gás, gelo e limão, e você vai ficar satisfeito igualmente, em nome de Jesus. Amém? Abram, meus amados, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número a partir do 16 também. Vamos estar principiando esta live com este texto, em nome de Jesus, que diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Perdão, aqui eu estou lendo 17, aqui. Glória a Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, no seu encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Aleluia, glórias a Deus. Aqui principiamos esta live. Aleluia, tem muita coisa profética, tem muita coisa de revelação nesta hora e quero compartilhar tudo com os irmãos. Fiz aqui o meu esboço para que eu não me perdesse e me mantivesse focado para vencer sempre o déficit de atenção e completamente qualquer resquício de dislexia. Aleluia, glória a Deus. Voltando ao texto, para depois usá-lo como base para nós entrarmos e falarmos sobre o ano de 2025 e o que nós temos ouvido por aí que realmente tem mexido muito comigo. Só estou fazendo essa live porque o assunto é pertinente e tenho visto muitas coisas sobre o ano de 2025, falarem muitas coisas sobre o ano de 2025, mas focando aqui o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 16 ao 20. Já antecipo que, para ter uma compreensão mais abrangente do todo, leamos o capítulo inteiro, mas quero já compartilhando um entendimento especificamente desta palavra. Quando os apóstolos em viagem missionária pregavam o evangelho, deslocavam-se, ganhavam almas, havia lutas espirituais que eles também travavam. Não era apenas curar enfermos, não era apenas converter pessoas, mas também era libertar pessoas de possessões, de espíritos malignos, mentirosos, de doença. E neste caso especificamente havia um espírito de adivinhação que habitava uma jovem, uma mulher, uma moça, e esse espírito fazia com que as pessoas buscassem, requisitassem essa jovem, e ao consultarem com ela, essas pessoas pagavam. Na verdade eram clientes, e estes clientes desta jovem davam muito retorno, porque ela não ganhava esse dinheiro para si, pois ela era uma jovem. Possivelmente ela fosse uma escrava, possivelmente, o texto bíblico não diz, mas aqui eu abro um parênteses para colocar conjecturas, ok? E nessa conjectura, como ela não era dona do seu dinheiro, do seu lucro, e também não era dona dessas faculdades mentais, porque o espírito a dominava, e também não era dona de nada. Na verdade, ela era uma escrava em todos os graus possíveis. Mas esta mulher, ao ver os verdadeiros profetas de Deus, ao ver aqueles que realmente Deus usava, Deus revelava o futuro, não apenas o futuro da humanidade, sobre a humanidade, mas também sobre uma nação, sobre um povo, sobre um bairro, sobre líderes religiosos, sobre governantes, ou sobre uma pessoa em específico. O espírito que estava aprisionando aquela jovem começou a tentar, de uma certa maneira, a expulsar aqueles homens de perto daquele lugar, pois estava afetando a adivinhação, afetando os lucros. Então, aquela mulher, por longos dias, porque os missionários fazem, como são os missionários, como é a obra missionária, nós ficamos um tempo determinado, pode ser meses, dias ou anos num local, num bairro, numa cidade, numa nação, num continente. E depois, quando a missão é concluída, saímos e vamos para outro lugar, segundo a missão de Deus, pelo Espírito Santo, dada, conferida, para que façamos e cumpramos a mensagem, o propósito, ali também.
Então vamos rumando segundo a peregrinação da fé pelo Espírito Santo a nós concedida. E esta obra missionária aqui, encabeçada por Paulo e Silas, claro, pelo Espírito Santo, usando esses dois varões, eles passam, estão ali, e aquela mulher não para de persegui-los. Porque é uma perseguição, diz o texto bíblico bem claramente. Isto fez ela por muitos dias. Ela não fez uma vez só, não fez duas, mas por muitos dias lá estava ela dizendo o quê? Tentando engrandecer e colocar uma má fama, um mérito humano na vida dos apóstolos. Diz assim: o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estes homens anunciam o caminho da salvação, anunciam Jesus. São servos do Deus Altíssimo. Eles eram servos do Deus Altíssimo, mas aquela mulher era serva do diabo, da adivinhação, do pecado, do mal, da mortandade, de homens. Ela era cheia de prisões, cadeias, correntes. Só que, diz o texto bíblico, de tanto Paulo, apóstolo, ouvir aquilo tudo, ele se irou, ele se perturbou, aquilo já estava demais, passou da conta, passou do limite, e ele então decide tomar uma atitude. Talvez no primeiro dia ele pensasse em expulsar aquele demônio, porque ele percebeu na hora que aquele demônio iria incomodá-los. Aquele demônio realmente estava os perturbando. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Aquele demônio os estava perturbando, estava atrapalhando a obra de Deus que estava correndo naquele lugar. Então, logicamente, eles continuariam a obra, então deveriam tomar uma atitude. Paulo, então, não titubeia e toma uma atitude de apóstolo, uma atitude de profeta. Em outras palavras, aquela cena foi maravilhosa. E então, aquilo de a jovem continuar, então, os expondo ao ridículo, ele chega e toma uma atitude de fé com a autoridade, expulsa aquele espírito de adivinhação, então ela é liberta. Mas só que, como consequência desta libertação, pois foi uma libertação verdadeira, genuína, os senhores, aqueles que usavam aquela jovem para extorquí-la, então, e ganhar dinheiro daquelas pessoas que iam consultá-la, eles pegaram e falaram às autoridades para que prendessem esses dois apóstolos, mas primeiro os expusessem mais um pouco, batessem, zombassem publicamente e depois colocassem lá ocultamente dentro de uma prisão. Mas aqui fica também notório que quem vai prevalecer não é o espírito da adivinhação. Quando há um confronto do espírito de adivinhação com o Espírito Santo, do espírito de carnalidade com o Espírito Santo, do espírito de mentira com o Espírito Santo, quem prevalece é o Espírito Santo. Quem prevalece é o Espírito do Senhor. Quem prevalece é quem está no Espírito Santo. Prevalece quem está falando por Espírito Santo, do que aquele que fala, que diz que é o Espírito Santo, elogia, mas não está sendo verdadeiramente um adorador, como o Senhor nos diz. Não é aquele que fala que adora, mas aquele que mostra com o coração quebrantado e contrito que realmente adora a Deus em espírito e em verdade, não em palavras e mentiras. Aleluia, glória a Deus. Mesmo com dificuldades, para nós estarmos fazendo essa live agora, tenho tido algumas dificuldades, mas elas não superarão o poder, a graça e a unção de Deus para nós não apenas darmos prosseguimento a essa live, mas a concluí-la e falar tudo aquilo que Deus mandar eu dizer e revelar e passar e compartilhar
toda a profundidade da revelação de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, utilizando-se desta palavra, deste versículo, deste contexto, vemos que muitas vezes há espíritos de adivinhação no mesmo lugar, na mesma região onde o Espírito Santo está usando os servos de Deus. Ou seja, no mundo, ou até mesmo dentro de uma própria igreja, é possível haver espíritos de adivinhação e espírito do Senhor não profetizando, diria, ao mesmo tempo. Mas ali vai ter que se manifestar o espírito de adivinhação, ele vai ter que ser retirado. Se manifestar o espírito de engano, ele vai ser repreendido, ele vai ser desmascarado. E o interessante disso tudo é que quem foi de fato desmascarado foi a mulher, mas os profetas, eles foram chicoteados e tirou-se as roupas deles, mas eles não foram desmascarados. Por quê? Uau! Pega esta revelação aqui do Espírito Santo. A mesma roupa que eles estavam por fora era a mesma roupa que tinha por dentro, mas a jovem era o contrário. A roupa que tinha por dentro não era a mesma roupa que tinha por fora. Ela tinha aparência de que conhecia as coisas profundas e futuras, mas na verdade, quando ela foi confrontada, não os conhecia. E também quando os apóstolos foram confrontados e expostos publicamente, numa tentativa de vergonhar o Evangelho, foi constatado que realmente eles falavam por Deus, andavam com Deus e tinham Deus ali como aquele que os usava, pois eles foram pegos, eles foram publicamente chicoteados e expostos, logo depois foram colocados na prisão, mas mesmo assim eles continuaram sendo o que eles eram, servos, como aquela mulher confessou, mesmo cheia do espírito maligno, são servos do Deus Altíssimo e pregam o caminho da salvação, que é Jesus. Aleluia! Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou cheio de Espírito Santo nesta hora, aleluia! Quero sempre estar em nome de Jesus. Glorioso é o Espírito de Deus que está, aleluia, falando aqui em nosso coração. Maravilhoso Espírito Santo. Quando eles caíram na prisão, aleluia, eles continuaram o mesmo. Ao contrário, eles intensificaram a sua oração, eles intensificaram o louvor, eles intensificaram a busca a Deus mesmo dentro da prisão. Ou seja, a mesma fisionomia que estava fora da prisão foi a mesma fisionomia que foi achada dentro da prisão. O mesmo pregador que estava lá pregando Jesus era o mesmo pregador que estava dentro da prisão crendo em Jesus. O mesmo pregador que estava pregando sobre Cristo era o mesmo pregador que estava dentro da prisão e fora dela pregando Cristo. Ou seja, não havia máscaras em Paulo e Silas, mas havia máscaras naquela jovem que um demônio de adivinhação a possuía. Então, ficará constatado em 2025, para a glória de Deus, quem está sendo mentiroso estava usando máscara até o momento de 2024 para 2025. Agora vai ficar constatado nesses duelos espirituais, de que um falou uma coisa, o outro fala outra, vai ficar constatado neste duelo, nesta confrontação, ali publicamente nas redes sociais. E eu digo profeticamente isso no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, vai ficar constatado aqueles que são falsos pregadores, são só adivinhadores, são só charlatães, são só carnais, para aqueles que mesmo com a luta, com a dificuldade, com a prisão, com o escândalo ou açoite público, eles continuam sendo genuinamente mesmo servos. Mantém-se na palavra, debaixo da autoridade do cajado do bom pastor, que é Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, eu estou usando como base esta palavra para poder já então compartilhar mais um pouco daquilo que Deus tem falado. Profetizando, nós entramos aqui na igreja pentecostal, é o segundo ano da igreja, e o segundo ano, nós começamos o ano, a virada do ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro, começamos na presença do Senhor, fazendo um culto de ações de graças, um culto de Santa Ceia, e já na hora da virada fazemos uma oração, e depois participamos da Santa Ceia, e profetizamos aquilo que Deus vai nos dar, aquilo que nós, em Cristo, queremos que aconteça, que ocorra, em nome de Jesus. E nesta virada, foi muito forte que o Espírito Santo falou em nosso meio,
Foi muito forte como nós cultuamos a Deus. Nós cultuamos a Deus como um pré-advento, um pré-arrebatamento. Foi tão maravilhoso que nós sentimos a volta de Cristo, nós sentimos o manifestar do Espírito Santo muito forte, de uma maneira tão clara, tão visível, tão perceptível, era a nós e aos olhos nus. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos é as evidências daquilo que Deus me constatou que teremos já em 2025, fazendo uma contraprova aquilo que foi falado, que eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido muitas coisas desde o ano passado, muitas coisas que aconteceriam neste ano de 2025, mas coisas, será que são essas coisas, essas profecias, entre aspas, são de Deus ou não são de Deus? Essas profecias, Deus vai cumprir ou não vai cumprir? Essas profecias foram revelações do Espírito Santo ou não? Revelações da adivinhação, como aquela jovem ali. Por isso que Deus me deu este texto bíblico, para através desse texto bíblico, trabalhando dentro desse texto bíblico, fazer uma exposição com a mensagem que eu quero trazer aos irmãos pelo Espírito Santo, compartilhando o nome de Jesus. Logo depois eu posso estar olhando os comentários, para mim não perder tempo aqui. Eu vou ler os comentários. A paz do Senhor Lucas, Deus abençoe. Eu vou estar lendo os comentários, mas eu vou dar um prosseguimento pelo menos mais durante uns 5, 10 minutos, para que não perca o foco aqui, e logo depois estarei comentando. Aleluia. Respondendo aos comentários em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Você, como passou a virada do ano? Você passou na igreja? Você passou buscando Deus? Você buscou profetizando sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o ano de 2025? Sobre os teus estudos, sobre a tua vida profissional, sentimental, amorosa, sobre a tua vida intelectual, acadêmica? Você passou como a virada? Passou em festas? Passou em bebedeiras? Passou na praia, seminu ou nu? Passou embriagado? Passou dormindo? Como você passou a tua virada de 2024 para 2025? Passou como? Na presença de Deus? Se você passou na presença de Deus com o Senhor, você passou bem. Você passou bem e você passou como deveria passar. Mas se não passou assim, me desculpe falar, mas você passou mal e passou errado e Deus vai te cobrar. Mas tudo isso no tempo de Deus. O que eu quero falar aqui não é apenas colocar o dedo na tua cara, mas antes de colocar o dedo na tua cara, eu coloco os 2 dedos na minha cara. Ou seja, antes de eu falar para você que tem um cisquinho no teu olho, eu tiro primeiro a trave que é no meu, eu arranco a trave do meu olho, para depois tirar o cisquinho que é no teu olho, para que nós dois possamos enxergar. Não apenas eu tenho que enxergar bem, mas você também tem que enxergar. Nós devemos enxergar claramente. Esta é a proposta do Senhor Jesus, nos levar, como diz o texto, que eu acho que até o Lucas talvez citou, que o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo. E aqueles que se converterem já passam a estar em outro nível. O nível que está no mesmo capítulo de número 16 de João, diz o quê? Que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade e nos ensina, nos ensina todas as coisas e nos guia a toda a verdade. Eu fiz um trocadilho aqui, fiz uma confusão no versículo, ok? Então, tem 2 níveis. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e os salvos e os eleitos que se converteram do mundo, ele os guia a toda a verdade, ensina a eles todas as coisas, tudo que eles precisam e devem saber. Aleluia, glória a Deus. Então, eu e você também temos que ser guiados, direcionados pelo Espírito Santo, pois ele é o Espírito da verdade, ou seja, é Ele que nos instrui, é Ele que nos capacita, é Ele quem faz a obra verdadeiramente acontecer. Você pode ler todos os livros teológicos do mundo, mas se o Espírito Santo não te dar o conhecimento, o entendimento, a revelação, você vai continuar como Nicodemos, o mesmo, um homem apenas que tem conhecimento didático, teórico, mas não prático, não tem uma experiência verdadeiramente com Deus. Mas Deus vai nos dar essa capacidade para enxergarmos em 2025 muitas pessoas se rendendo, se convertendo ao Senhor nesta hora. Amém? Eu quero falar um pouquinho dos anos anteriores na parte profética, ok? Nos anos anteriores, o Senhor, pelo menos 5 anos,
quando o Senhor me converteu, foi há 21 anos atrás. Nesses 21 anos que se passou, eu me desviei durante longos 8 anos. E quando eu retornei, há 5 a 6 anos atrás, pela misericórdia de Deus, Ele começou a novamente me dar sonhos proféticos, novamente me dar visões, novamente me usar, novamente me aprimorar e mudar meu caráter, me aperfeiçoar em todos os quesitos possíveis e inimagináveis, imagináveis e inimagináveis. Aleluia. Assim Ele faz com todos que se submetem a Ele. Diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, humilhai-vos a Deus, debaixo da sua potente mão, e Ele vos exaltará. Ok? Então, esses anos anteriores que passaram, antes de ciclones, dos ventos fortes, antes das enchentes, dos terremotos, o Senhor falou, não apenas a mim, mas a muitos profetas que eu converso, muitos profetas que eu tenho amizade, ou que eu posso te dar 5 minutos. 5 minutos eu posso te dar. Pode ser? 5 minutos eu posso te dar para que daí para não roubar. É que você não vai roubar a live, entendeu? Vai roubar o tema da live. É por isso. Qualquer coisa a gente pode fazer uma live posterior. Uma live posterior nós podemos fazer, Lucas. Senão daí vai roubar o tema da live. E a live, no momento eu posso compartilhar contigo. Posso responder você, mas daí eu não vou compartilhar pelo seguinte fato, senão vai roubar a live, entende? Então, não será possível. Se fosse em outro momento, sim. Mas retornando aqui, nesses anos anteriores, o Senhor falou comigo. Eu não sou o centro do Evangelho, eu estou compartilhando com você as minhas experiências. Com profetisas e profetas e comigo, o Senhor falou claramente o que aconteceria em vendavais, em ciclones, em terremotos, em queda de prédios, em incêndios não, mas nesse sentido de catástrofes, segundo o Senhor, o que o Senhor falou, em guerras também, principalmente no período da pandemia, 2020 para 2022, o Senhor falou muito comigo, principalmente no período da pandemia, como Ele falou da questão de guerras civis, guerras territoriais, enfim. E Ele foi avisando, Ele foi falando que aconteceria até com 3 anos de antecedência. 3 anos antes de um vento muito forte que abalou aqui o Rio Grande do Sul, foi uns 2 anos atrás, 2 anos e meio aproximadamente, 2 anos e meio, quase 3. Esse vento forte, o Senhor me deu mais ou menos 3 anos antes, 3 ou 4 anos antes, me deu a revelação dele. Depois os próximos vendavais foi indo diminuindo, de 2 anos, 1 ano, até chegar a alguns meses de antecedência ao que aconteceria. E olha que interessante, também o ano que passou foi um dos anos mais chuvosos, mas o ano 2023 e 2024 foram os mais chuvosos. E eu coloquei ali, tem uma profecia que eu dei em 2023 que se cumpriu no mesmo ano. Eu dei ela, acho que foi em março, não me lembro muito bem, que o Brasil, o Rio Grande do Sul, receberia grandes chuvas de uma maneira excepcional. De fato, eu consultei um site de meteorologia que as chuvas que deram em 2023, eu não gostei de 2024, só 2023. As chuvas que deram em 2023 foram chuvas recordes. A outra chuva que tinha dado tal nível de chuva, né, por níveis de chuva, né, por nível de cúbicos d'água, se eu não me falha a memória, foi 1941. Ou seja, 1941 para 2023 dá quase 80 anos. Dá 78 anos, deixa eu ver aqui. 59. Não, dá mais. 60. 82 anos. 82 anos. Então, uma ocorrência em 82 anos. Em 82 anos, esta ocorrência, uma chuva, uma profecia aconteceu no mesmo ano, começou a acontecer no mesmo ano, e 2024 entrou chovendo. Coisas que não aconteciam os 2 ou 3 anos anteriores. O começo do ano, em janeiro, tinha sido, esses 2, 3 anos anteriores,
passou-se a ser meses de muita seca. E por isso que eu profetizei aquela vez, foi fevereiro ou março, eu não me lembro muito bem. Eu posso trazer depois a referência. Foi fevereiro ou março. E nesse período, por isso que eu levei a profecia à baila publicamente, para poder a nação, o Rio Grande do Sul, experimentar essa chuva. E foi uma chuva torrencial, e em 24 foi pior ainda. Em 2024 eu não profetizei. 2024 eu não fiz profecia, eu fiz em 2023 e aconteceu para a glória de Cristo. Em todo o país, não foi apenas no Rio Grande do Sul. Ok? Então, 82 anos mais ou menos, aquela chuva foi um recorde, que a última chuva semelhante foi há 82 anos atrás, em relação ao ano de 2023. Então, Deus operou. Ok? Então, vou chegar agora ao ano de 2025. Só que, para este ano, Deus, diferentemente dos outros anos, Ele não falou comigo que vai ter um ciclone, um tornado, vai ter arranha-céus. Ele tinha falado isso dos anos anteriores, e sucedeu. Dos anos anteriores isso sucedeu. Mas neste ano específico, para este ano específico, o Senhor ficou quieto nessas questões de avalanches, terremotos, enchentes. Ele ficou quieto comigo. E eu consultei outros profetas, e ele também ficou quieto com os outros profetas verdadeiros, que eu estou falando assim, em relação aos profetas verdadeiros. Em relação aos profetas verdadeiros, ok? E eles também não me noticiaram nada. Eles comentaram comigo sobre outros profetas que eles ouviram, entre aspas, sobre o que aconteceria, segundo eles, para 2025. Mas eu quero entrar no contexto aqui, primeiro, trazendo uma base da experiência que tenho com o Senhor, e abrangendo essa experiência não apenas minha, mas de outros irmãos que eu reconheço serem profetas e profetisas verdadeiros, genuínos de Deus. Então, usando a base desses profetas, a base profética desse relacionamento que nós temos com o Senhor, eu quero compartilhar com você que nenhum deles me passou algo desse gênero, catástrofe com enchentes, ou terremotos, ou ciclones, ou furacões. Claro que todo ano, em alguma parte do mundo, acontece isso, óbvio, porque estamos na reta final, estamos chegando na linha final para encontrar o Senhor nos ares, graças a Deus. Então, consequentemente, como diz Mateus 24, esses sinais antecedem a volta de Jesus, antecedem a volta e o arrebatamento do Messias, glória a Deus. Então, isso é normal acontecer no ano, não tem nada de a mais. Quando foi profetizado que naquele ano aconteceria, e que aconteceria daquele jeito que foi revelado e profetizado, é uma coisa bem clara, bem específica, restringida a um fato. Então, é uma profecia daquele período, daquele tempo, daquele ano. Então, perfeito, está ok, está precisa, glória a Deus. Mas, nós vemos 2025 completamente diferente. Primeiro eu quero então, já falando que Deus não revelou nada nesse aspecto, nesse sentido, nestes eventos, Ele revelou outras coisas, é o que eu vou compartilhar com os irmãos, mas nesse sentido de catástrofe, terremotos, ciclones, arranha-céus caindo, não estou falando que não acontecerá, estou falando, possivelmente vai acontecer em alguma parte da terra, isso não é normal, isso é normal, mas em um ponto, em um período, em certa magnitude, daí é uma profecia específica, mas nesse tipo de profecia o Senhor não me revelou nada. Então eu não vou falar nada sobre aquilo que Ele não me revelou, sobre aquilo que Ele não me permitiu falar, ok? Eu vou estar me baseando, eu vou estar me atendo naquilo que Ele me deu, que Ele me permitiu falar, e então vamos estar nos debruçando sobre isso. Estes irmãos, pelo menos um desses irmãos, ele me disse o seguinte, que muitos profetas, ele até me passou alguns vídeos, eles estão falando que vai ter uma nova pandemia para 2025. Outros vai ter muitas mortes por alguma situação que vai tocar a terra e iriam morrer 1 bilhão de pessoas ou 2 bilhões de pessoas. Meu Deus! E outros mais nesses eventos sempre de morte, sempre na questão de mortandade por enfermidade, por pandemia no caso. E
e outras mais profecias que eu tenho ouvido por aí, que são muitas e muitas, inúmeras. Você nem tem noção de quantas. Diariamente você vê novos vídeos aí falando sobre novas profecias, igualmente como foi na pandemia. A pandemia foi a mesma coisa. Na pandemia, as pessoas, durante a pandemia, começaram a profetizar muitas coisas. Oportunistas, pessoas que não tinham o Espírito Santo. E é isso que nós queremos trabalhar nessa tarde, em nome de Jesus, com os irmãos. Para o longo deste ano, nós temos uma ciência, um conhecimento e um entendimento. Glória a Deus. Eu vou pegar um cafezinho que já volto no momentinho. A paz do Senhor, irmão Felipe Mause, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Retornando aqui, eu vou responder aqui os comentários. Eu vou te ter que deixar, Lucas, agradeço a sua oportunidade, agradeço pelo prestígio, agradeço pelos comentários, mas eu vou te ter que deixar para um próximo vídeo, pois senão eu vou fugir ao tema, e eu não quero fugir ao tema, ok? Eu já estava tendo dificuldades para poder transmitir, fazer essa transmissão, por causa de ataques do inimigo, mas graças a Deus, Deus nos deu a graça de nós podermos estar com ela, e eu não vou dar mais brecha, não darei nenhuma brecha para o inimigo ter alguma possibilidade de me impedir de fazer aquilo que Deus mandou fazer. A respeito de João, capítulo de número 16, o senhor pode fazer um post, me marcar, o senhor pode fazer um vídeo, ou depois nós façamos um vídeo, mas no momento eu não o farei, ok? Amém, irmão Felipe, Deus abençoe, vamos estar orando por você e por sua casa novamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Aleluia. Retornando aqui, então nós eu tenho visto muitos profetas e profetisas declarando que vai haver pandemias, vai haver uma nova Covid, vai haver um novo ciclo de mortandades que vão assolar 2025 as nações. Será? Será mesmo que essas tais profecias para 2025 vão se cumprir? Será que essas tais profecias para as nações são da parte do Espírito Santo? Será que essas profecias que os homens estão falando acontecerá como eles estão dizendo? Sim ou não? Eis a questão para mim e para você discutirmos. Esta live é para isso. Mas então, continuando com os amados, o Senhor tem me mostrado exatamente o contrário. O Senhor falou comigo e, como eu te falei, como eu acabei de compartilhar com os amados, além de falar comigo, ele também pelo menos falou com umas 2 pessoas ou 3 irmãos, além de mim, que o Senhor está fazendo este ano de 2025 ser um ano especial para a igreja. O ano de 2025 é um ano de jubileu, um ano de alegria, um ano de tomar posse de grandes milagres e vitórias da parte de Deus. É um ano de júbilo, é um ano de contentamento, é um ano de satisfação em Cristo, é um ano onde nós vamos falar assim: como é bom ser cristão, como é bom servir a Jesus, como é bom amar o Altíssimo, como é bom servi-lo, como é bom se preparar para o arrebatamento, para a segunda vinda de Jesus, como é bom, aleluia, pregar o Evangelho a toda a criatura até a volta dele.
Este é um ano especial, um ano formidável, um ano profético, um ano de colheita, um ano de muita bem-aventurança. Aleluia. Um ano que o Senhor, aleluia, vai fazer grandes coisas acontecerem na tua vida, em nome de Jesus. Agora, eu quero te falar outra coisa. Eles vão ter que, esses que profetizaram no nome do Senhor, em 2025, eles vão ter que arcar com as consequências das suas palavras. Eles vão ser questionados. 2025 começou, estamos no primeiro dia. Eles vão ser questionados, não acontecendo aquilo que eles profetizaram, entre aspas, falaram no nome de Jesus, entre aspas, falaram até que o Espírito Santo estava mandando eles falar. Eles vão dar contas dessas palavras diante do Senhor. Eles foram à frente, eles tentaram se colocar primeiro em 2025 para falar alguma coisa para a igreja, ou sobre a igreja, ou sobre o mundo, ou sobre a terra. Assim como aquela mulher também se antecipou aos apóstolos Paulo e Silas, a falar alguma coisa sobre eles. Mas na verdade, o apóstolo Paulo, arrependeu e expulsou. As tuas palavras não dizem nada a respeito da minha pessoa. As tuas palavras não vão determinar o meu futuro. As tuas palavras não vão guiar os meus passos. As tuas palavras não têm validade contra mim. Aleluia, glória a Deus. E eu quero inflamar o teu coração profeticamente. Eu quero inflamar o teu homem espiritual. Eu quero inflamar os servos de Deus. Eu quero inflamar os filhos de Deus com esta palavra aqui, para que o teu coração também queime, para que você não aceite nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra de mortandade sobre a tua casa, nenhuma palavra de destruição sobre esta nação, nenhuma palavra de prejuízo para a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ousadamente chamar a tua atenção para que você se levante no nome do Senhor Jesus e faça algo diferente na tua vida espiritual, na tua família, na tua casa, no teu ministério. Eu quero te despertar pela palavra de Deus nesta tarde, ou a hora que você estiver vendo esta live, ouvindo, atendendo, escutando esta live, para que você seja um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Você que não é servo de Deus, venha já, agora, para os caminhos do Senhor. Ah, mas não é por força nem por violência. Claro que não, mas é pelo convencimento. E você sabe que o melhor lugar é na presença de Deus. O melhor lugar que você pode estar é com o Senhor Jesus Cristo, porque fora dele, longe dos seus caminhos, você está vulnerável. Você está vulnerável a muitas coisas, mas com Cristo, em Cristo, você está sendo escondido, guardado, protegido na tua entrada e na tua saída, desde agora para sempre. A tua família e a tua casa também guardados, e aqueles pelos quais também você orar, clamar e interceder no nome do Senhor Jesus. Então eu quero te desafiar a estar hoje buscando a Deus, a estar hoje clamando ao Senhor, a estar a partir deste dia, já começando o ano na presença de Deus, já começando o ano buscando o Senhor. E você que já está aqui buscando o Senhor, continue. E você que está pensando em desistir, não desista, prossiga continuamente olhando para o autor e consumador da tua fé, o Senhor Jesus. Não desista de Cristo, não vire as costas para Ele, porque Ele nunca virou as costas para você. Ele nunca deixou de te amar, Ele nunca deixou de te perdoar, Ele nunca deixou de falar profundamente a tua alma. Ao contrário, Ele ainda luta por você, Ele ainda luta pela tua casa. Quem sabe você desistir da tua vida, desistir da tua família, desistir do teu relacionamento, desistir do teu casamento, desistir dos teus filhos, desistiu de tudo, mas o Senhor ainda não desistiu de você. O Senhor ainda luta por você, luta pela tua alma, luta pela tua casa. Então persevere em seguir ao Senhor, persevere em amá-lo, persevere em obedecê-lo, persevere em adorá-lo, persevere em crer em sua palavra, porque muitas coisas em consequência da tua obediência em Cristo Jesus neste ano acontecerão, e você experimentará segundo a obediência a esta palavra do Senhor. Quando você se mantiver seguindo a Jesus, você vai desfrutar grandes coisas. E essas coisas,
acontecerão para a igreja, acontecerão para aqueles que se comportarem com fidelidade ao Senhor. Os fiéis da terra experimentarão grandes bênçãos da parte de Deus neste ano de 2025. Glória a Deus. Este é um ano que você tem que tomar posse. Este é o ano que você tem que pegar e falar: isso aqui é meu, isto 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 aqui é meu, porque Deus te deu. Deus está apresentando a você essa bênção. Você tem que pegá-la, você tem que tomá-la por esforço, com graça. Então, se aproprie de todas as maravilhosas e gloriosas bênçãos que Deus tem disponível aos fiéis dele, da sua palavra, do seu louvor, da sua graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, não deixe ninguém profetizar maldição contra o teu povo. Não deixe ninguém amaldiçoar maldições contra a igreja. Não deixe ninguém amaldiçoar a tua família, a tua vida. Não deixe, resista, repreenda, faça como o apóstolo Paulo, em nome de Jesus Cristo. Expulse esse espírito, expulse esse espírito de mentira, expulse esse espírito de adivinhação, expulse esse espírito de engano, esse espírito de discórdia, esse espírito de negatividade, de derrotismo, de fracasso. A igreja não pensa assim, não é esta a mentalidade do Senhor. Diz a palavra santa do Senhor em Jeremias 29, que os pensamentos de Deus são pensamentos de bem, não de mal. Eu estou me referindo à igreja, e todos aqueles que rumarem como Raabe e aceitarem Jesus Cristo, e aceitarem o Senhor como seu Salvador, eles estarão protegidos, guardados. Jericó toda foi destruída, apenas uma família dentro de Jericó foi poupada. Sabe qual foi? A prostituta arrependida que escondeu dentro da sua casa toda a sua parentela, colocando como um sinal na sua janela aquele fio de escarlata. Ela colocou aquele fio de escarlata na sua janela, com aquele fio vermelho de escarlata, e ali era o sinal de que aquela família era para ser guardada, protegida, livre de toda destruição. Então também, aqueles que estiverem também colocando o fio de escarlata, estiverem colocando o sangue do Senhor Jesus Cristo na sua casa, na sua parentela, colocando o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador suficiente da sua vida, colocando o Senhor Jesus Cristo como o lugar onde ele deve, no lugar onde ele deve estar, que é o primeiro, aleluia, lugar na tua vida, aí você vai desfrutar, aí você é digno de desfrutar, aí você tem direito de desfrutar as maravilhosas e ricas bênçãos dos céus. Mas aquele que não está na presença de Deus não tem direito. Aquele que não busca Deus não tem direito. Aquele que não serve o Senhor não tem direito. Você tem direito enquanto filho, você tem direito enquanto servo, você tem direito enquanto amigo, mas você não tem direito enquanto inimigo, porque aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus, mas aquele que ama a Deus torna-se inimigo do mundo. Então você é amigo de Deus ou inimigo de Deus? Você é amigo do mundo ou inimigo do mundo? Quem você tem sido? Ok? Glória a Deus. Eu quero ler duas palavras aqui no nome de Jesus. Temos tempo. Eu prometi para o Senhor que essa live, aleluia, essa live seria diferenciada. Glória a Deus. E está sendo para a glória de Deus. Eu vou prosseguir tudo que o Senhor me mandar falar, eu vou falar. Mesmo que essa live dure 2 horas, não estou nem aí. Eu vou falar tudo que o Senhor me mandar falar em nome de Jesus. Eu quero ler 2 palavras aqui com os irmãos, porque Deus é bom e santo e Ele não engana ninguém, ok? Glória a Deus. Ao contrário, Ele revela o profundo e escondido, e nós, pelo Espírito Santo, vamos ver isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus não quer que você fique enganado, esteja no erro, mas ao contrário, Ele quer que você acerte. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra muito forte. Essa palavra, toda vez que eu leio ela fala muito comigo. Eu me alegro muito com ela. Só quero que você lembre de um detalhe. Um detalhezinho aqui. Detalhezinho não existe, né? Um detalhe. Que, como consequência daquela libertação na vida daquela jovem, os apóstolos Paulo e Silas foram presos temporariamente, porque o Senhor foi lá e romper as cadeias, ok?
Mas olha que interessante, temos uma referência também de profecia pública na nação de Israel, na nação do norte, uma profecia pública. E também como consequência, o profeta já estava no cárcere e depois ele voltou para o cárcere. E também há um link aqui, mas eu quero fazer uma questão aqui. Qual é a questão? Tanto na primeira palavra, quanto nessa segunda, uma confrontação da falsa profecia com a verdadeira profecia. A comparação, ou duelo, ou combate, ou versus a verdadeira profecia versus a falsa profecia. Quero então ler aqui um capítulo. Glória a Deus. Não vou ler tudo, senão vai ficar muito extenso, mas quero ler, aleluia, a partir do versículo 5, no capítulo de número 22 do livro histórico de 1 Reis. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Muitos não consultam primeiro a palavra do Senhor. O que aquele profeta está falando ali na rede social é verdadeiro? Eles estão profetizando tragédias, mortandades para mais de 1 bilhão de pessoas em 2025 na Terra. Eles não consultam ao Senhor. Senhor, esta profecia é verdadeira? Senhor, o que este homem, essa profetisa estão falando é verdadeiro? Não consultam, não perguntam para Deus. Aí é o pior erro de um cristão, o pior erro de uma pessoa é não consultar a ele, aquele que sabe todas as coisas. Somente há em toda a existência que sabe de tudo, o que passou, o que passa e o que passará. E este atributo de Deus chamamos de onisciência, ou seja, sabe todas as coisas, em todo o tempo, todas as coisas eternamente falando, ou seja, as passadas, as que passam e as que passarão, as que eram, que são e as que serão, as de ontem, hoje e amanhã. Então, eu quero trazer aqui aquele que sabe todas as coisas. O primeiro erro é não consultar a Deus. Então, não comece com o primeiro erro, retire esse erro. O que era erro de não consultar a Deus em alguma área da tua vida, em algum posicionamento, em algum plano, porque aqui, eu consultei a Deus antes de fazer essa live, eu fiz uma oração, para essa oração não fosse algo de mim mesmo, não fosse para propagação do meu rostinho, não fosse para ganhar likes, para ganhar visualizações, para ganhar notoriedade, mas para que Deus falasse através de mim, Deus me usasse para tocar a tua alma, Deus me usasse para tocar as nações nesta terra. Aleluia. Por isso eu tive que diminuir, eu tive que desaparecer para que o Senhor aparecesse, eu tive que desaparecer para que o Senhor fosse revelado. Amém? Glória a Deus. Então, continuando. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes. Então sim, o rei, ele queria número, ele não queria qualidade, porque eu preciso de 400 profetas para saber a vontade de Deus. Um profeta só é suficiente para falar aquilo que Deus quer. Mas não, eles queriam volume, eles queriam notoriedade, eles queriam aplausos, eles queriam mídias, eles queriam se apresentarem diante do rei, como esses profetas da atualidade, eles se apresentam diante dos reis da terra, se apresentam diante dos governantes dos Estados Unidos, de outras nações, da ONU, se apresentam diante de lideranças religiosas, diante do catolicismo, como o Papa, e quem não quer estar lá diante do Papa, profetizando 2025, falando palavras bonitas, agradáveis, que são segundo a carne, mas não segundo o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então ele ajuntou para si 400 homens mentirosos, caluniadores, sem caráter, ruins, que nem ele, que nem o rei Acabe. Josafá é diferente, por isso que Josafá foi o único que falou: tem aqui alguém que eu posso consultar o Senhor por ele? Tem um outro profeta, se não esses profetas que tu selecionou, eu quero selecionar um outro profeta, porque esses profetas não me convenceram com essa palavra, com essa profecia. Mas voltando, disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, a qual possamos consultar, profeta do Senhor? Há muitos profetas nas redes sociais que não são do Senhor, há muitos profetas em algumas igrejas, não em todas, tem muitos profetas verdadeiros nas igrejas, mas tem algumas que tem profetas mentirosos, falsos, carnais, de adivinhação. Não tem o Espírito Santo na vida deles, meu irmão, minha irmã. Não creia em qualquer espírito. Então, há algum profeta do Senhor? E eu pergunto para você, algum profeta do Senhor nas redes sociais? Poucos se salvam. Poucos são genuínos, poucos agradam a Deus. Poucos.
para consultarmos a Deus? Então disse o rei de Israel: porque a maioria que você vai consultar, depois eles vão te cobrar um dízimo, te cobrar uma oferta voluntária, obrigatória, para que você possa falar aquilo que ele quer ouvir. Então disse o rei de Israel a Josafá: há ainda um homem, um homem, por quem podemos consultar ao Senhor. Então o próprio rei Acabe, que era um rei carnal, perverso, mau, homicida, contrário à vontade de Deus, ele mesmo reconheceu que havia um profeta verdadeiro que nós poderíamos consultar ao Senhor, em relação a Josafá e Joabe, que nós podemos consultar ao Senhor. Então um profeta, os 400 estavam livres, falando o que queriam, mas o verdadeiro estava preso, falando o que Deus queria. Então, quanto mais profetas, mais são falsos, porque os profetas verdadeiros, eles são perseguidos, os profetas verdadeiros, eles são caluniados, os profetas verdadeiros, eles são chicoteados, os profetas verdadeiros entram nos cárceres, pode ser o cárcere físico, quanto o cárcere espiritual, do anonimato, do ostracismo, da calúnia, da difamação, da perseguição, enfim, da exposição pública de uma fake news profética, de uma fake news apostólica. Olha quantos fake news eu estou sendo alvo. Eu tenho, em 2024, meu Jesus, não sei quantas milhares de fake news em relação à minha pessoa. E eu sei também que também o inimigo usou muitas pessoas para trazer fake news também contra a tua vida. Eu sei disso, as pessoas não falam comigo, fala no meu coração. Mas prosseguindo aqui: porém eu o aborreço. O rei aborrece, o rei não gosta dele. Sabe por que o rei não gosta de Micaías? Porque ele fala a verdade. Sabe por que o rei Acabe não gosta de Micaías? Porque ele denuncia o pecado dele. Então, se tu está na publicidade, se há muitos profetas na publicidade e todo mundo aplaude, elogia, oferta 5 mil, 10 mil, como vejo pregadores como o Leonardo Salles aí, ganhando relógios de ouro, anéis de ouro e profetizando para cá e para lá. Misericórdia. As pessoas gostam, e ele não está sendo perseguido, e ninguém está perseguindo ele, e ninguém está indo atrás dele, e não tem um boletim de ocorrência contra ele, e não tem nenhum governante contra ele, e não tem nada contra ele. Ao contrário, meu irmão, minha irmã, não é um profeta verdadeiro. É simples, é tão simples. Tu pode até ficar um ano em exposição, depois tu vai ser perseguido. Então tu vai ter que recuar um pouco, depois voltar, recuar um pouco, depois voltar. Não vai ficar sempre na mídia, na autoridade, ok? Então, este negócio que existem inúmeros profetas, ele vai te pedir sempre uma oferta. O falso profeta sempre vai te pedir uma oferta. O falso profeta sempre vai pedir algo material. O falso profeta sempre vai querer elogio. O falso profeta sempre vai falar de si mesmo. O falso profeta, ele vai aplaudir ele mesmo. Eu vou aplaudir a mim mesmo. Uma salva de palmas para mim. Ele sempre vai pedir um aplauso para ele. Ele sempre vai querer a glória para ele. Não. Negativo. A glória é somente para Jesus. Somente para o autor e consumador da nossa fé. Somente para aquele que é digno. Só há um digno. Não há dois dignos. Há apenas um que é digno. Um que é digno. Um que é digno. Um que é digno. Continuando. Mas eu aborreço, porque não profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim com o rei. Então Deus repreende aqueles que falam mal dos verdadeiros profetas. Por que tu não fala mal do falso profeta? Não, os falsos profetas, eles pegam no colo. Os falsos profetas, eles dão banho nos pés. Os falsos profetas, eles aplaudem. Os falsos profetas, sabe o que eles fazem? Vão lá nos comentários e falam assim: que pregação, que revelação, como esse homem ou esta mulher é usado por Deus. Os falsos profetas ficam assim: meu Deus, que palavra de sabedoria, que revelação profunda. Eles ficam assim, ó, parece uma foca, batendo palmas sem parar, sem cessar, por falso profeta, para falsa profecia, para falsa revelação. É isso aí. Mas o verdadeiro, não. O verdadeiro é perseguido. A maioria não aceita a profecia dele. A maioria rejeita, porque vai de encontro ao pecado, à lei.
vai de encontro para que as pessoas mudem, se posicionem para Deus e não contra Deus. Não sejam como Armagedon, quando Gog e Magog vai se posicionar contra o Senhor, ok? Aleluia. E disse o rei: não fale assim, não fale mal dos verdadeiros profetas, mas exponha os falsos. Os verdadeiros, os falsos, fale. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Ezequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Muitos querem falar bem, muitos falam bem para os reis, para os governantes, para o sistema deste mundo. Falam bem, não pregam contra. Mas para a igreja, querem pregar contra. Mas para os verdadeiros profetas de Deus, querem pregar contra. Ou querem sugestionar: olha, profeta Adriano fala assim. Olha, profeta Adriano profetize assim. Olha, profeta Adriano revele assim. Não, o que Deus me mandar falar, isso que eu falarei. O que Deus colocar na minha boca, isso que será pronunciado profeticamente a cada dia da minha vida. Não o que o rei Balaque quer, não o que o rei Acabe quer, não o que o sistema do anticristo deste mundo querem, mas o que o Espírito Santo quer. Isto sim, nós vamos falar em nome de Jesus. Aleluia. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vendo ele o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Mas o rei percebeu que ele estava zombando, porque ele sabia que o profeta nunca falava a mesma coisa que os outros profetas que ele tinha à disposição dele. Nunca. Era sempre uma palavra diferente, porque eles não tinham o Espírito Santo. Mas olha que interessante nessa confrontação. A confrontação da falsa profecia com a verdadeira profecia. Olha, interessante a observação interessante que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías. Ele perguntou: vamos ou não pelejar contra Ramote Gileade? E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjuro que não me fale senão a verdade no nome do Senhor? Então, acha que é verdade? Quer levar a verdade? Então toma a verdade. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm pastor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza de mim bem, senão mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Veio o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. Olha só. E o Senhor lhe disse: com o quê? Então disse esse espírito mentiroso de engano para Deus. E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas, seus, dele lá, do rei, não de Deus. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, que foi quem profetizou, disse assim: feriu a Micaías no queixo, deu um jab de esquerda no queixo dele e disse: por onde
onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ou seja, Deus me usou de um jeito para profetizar. E onde que esse Espírito que me usou de uma maneira para profetizar, te usou de outra maneira para profetizar? Ou eu ou você, um ou outro é verdadeiro. Os dois não podem ser verdadeiros quando uma profecia vem de um jeito e a outra profecia vem de outro jeito completamente oposto. Então, um dos dois está mentindo. O Senhor Jesus Cristo nos disse: sim, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que disto passar procedência é do maligno. Então, ou Deus fala uma coisa ou Deus fala outra. Não fala duas coisas ao mesmo tempo, na mesma profecia. Ele deu um queixo, deu um soco no queixo dele, deu um tapa no queixo, feriu ele, talvez com um soco, com um tapa, a escritura não diz, mas feriu ele no queixo. Ele disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, se voltando a esse falso profeta Zedequias: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos, aleluia, do Senhor. Olha que palavra profética profunda, maravilhosa. Todo mundo está ali reunido, bonitinho. O palco, o trono do rei Acabe e do rei Josafá. E eles chamam ali os 400 profetas, uma multidão de profetas, no mesmo lugar, profetizando só coisas boas, dizendo: sobe e você vai prosperar, sobe e você vai vencer, sobe e o inimigo será entregue nas tuas mãos. E esse profeta Zedequias, filho de Kenaana, foi o mais ousado, pegou um chifre e disse: com esse chifre, assim com essa autoridade, você vai triunfar e você vai prevalecer contra o teu adversário. Amados, não se engane pela aparência. Assim como aquele chifre apareceu, foi um objeto que ele apareceu para utilizar para ilustrar algo que na profecia, na cabeça dele aconteceria. Não se engane pelas aparências, não se engane pelas revelações atuais, não se engane pelos profetas, a multidão que está nas mídias sociais pregando em favor das nações, em favor dos reis, em favor dos governos, em favor do sistema deste mundo. O sistema do mundo está falido. E como é que eu vou apoiar dizendo: vai Israel, vai Estados Unidos, vai Brasil? Não, eu apoio a palavra, eu apoio a igreja, eu apoio a palavra de Deus. Eu não posso apoiar um sistema corrompido. Eu devo orar e oro por todas as nações, por todas as nações, todos os governantes, todos os povos. Eu oro por todos. Eu oro para que Deus age em todos e prevaleça em todos. Eu não deixo de orar por ninguém. Eu não deixo de levantar a minha voz em oração por nenhuma alma, por nenhuma vida. Eu me mantenho orando. Eu me mantenho buscando a presença de Deus. Eu me mantenho falando aquilo que Deus quer que eu fale. Amém? Mas eu não posso concordar, apoiar, incentivar o pecado alheio. Ao contrário, eu devo resistir à onda deste mundo. Eu devo resistir ao modismo deste mundo. Eu devo resistir àquilo que Deus me coloca em relação àquilo que o inimigo ou que o mundo quer que eu viva. Como quer que o mundo que nós vivamos. Não, nós não vamos viver segundo o mundo. Nós não vamos viver segundo a vontade alheia, a vontade desse sistema corrompido que não tem Deus ali como base sólida da sua vida. Jesus Cristo nos disse que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é semelhante àquele que fundamentou a sua vida na rocha, na firmeza, naquilo que torna ele e toda a sua casa, toda a sua parentela inabalável. Aleluia! Eu e você devemos ser inabaláveis em Cristo, por Cristo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero dizer que muitos que nós temos visto, que estão aos pés dos governantes, aos pés das nações,
mesmo se falem de bem ou de mal, não significa que todos estão na presença de Deus. Não significa que todos estão fazendo aquilo que Deus quer. Não significa que todos estão profetizando ou revelando segundo a vontade de Deus. Mas ao contrário, a grande maioria é certo, está mentindo. A grande maioria é certo, está usando máscaras de profeta, de profetisa, de Deus, do Senhor, quando na verdade não é. E o Senhor é tão maravilhoso, tão interessante, que quando esses profetas profetizaram, não faz nenhuma menção aqui que Deus deu algo a mais, além da palavra. Os reis consultaram a eles, e eles, em vez de dizer, eu tive uma revelação, Deus está me mostrando que você vai entrar lá, que você vai pegar as suas armas e vai entrar para aquele lado. Não, em nenhum momento, a revelação foi dada assim, apenas uma frase, apenas uma palavra. Mas quando chegou na vez do verdadeiro profeta, o profundo e o escondido foi revelado. Ou seja, antes de acontecer aquela maravilhosa cena de 400 profetas com os dois reis ali reunidos para saberem se eles deveriam ir à peleja ou não, aquele evento maravilhoso, aquele evento de grande notoriedade, de grande porte, diz a palavra que ninguém deu nenhuma revelação profunda. Tudo que todo mundo fala, vai conseguir, vai prosperar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não. Quando chegou a vez do verdadeiro profeta, da verdadeira revelação, daquilo que Deus quer, nós, aleluia, nós então entendemos a profundidade de uma verdadeira e genuína revelação para uma revelação por superficial, uma revelação fake, uma revelação da carne, uma revelação da mentira, uma revelação da adivinhação. Eles falaram por algum espírito, falaram, segundo a revelação que Deus deu ao profeta Micaías, falaram pela revelação do espírito de adivinhação, de mentira, como aquela jovem em Atos 16, que nós lemos e fazemos menção e tomamos como base desta palavra profética, aleluia, que aqui nós estamos lendo e falando e comentando para a glória de Deus. Meus irmãos, tu não sabe quantas tentativas do inimigo, meu Deus, tu não sabe quantas tentativas, vou só colocar aqui, eu tive dificuldades nas partes técnicas aqui para fazer essa live, tive outras dificuldades, tive resistências na minha mente. O irmão aqui, Lucas, tentou pegar o tempo da live e fazer outra coisa que não estava relacionada ao assunto da live. Agora há pouco também tentaram entrar aqui na igreja, aqui, mesmo vendo que ela estava fechada, tentando tomar minha atenção. Meu Deus, quantas pessoas tentaram situações tentaram me tirar da live, porque essa live aqui é cheia do Espírito Santo. Essa live aqui vai tocar nações, essa live aqui vai falar com pessoas, vai despertar vidas. Eu tenho toda a certeza do Espírito Santo. Eu orei para que isso acontecesse. Eu busquei a presença de Deus. Eu consultei o Senhor. Eu busquei no Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, para que você fosse formidavelmente enriquecido e para que essa palavra tocasse nações. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Até vou pegar mais um cafezinho aqui e já retorno em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és bom, Espírito Santo. Aleluia.
Então, Deus retornou ali para o profeta Micaías. Deus, então, usando o profeta Micaías, falou: esse espírito que falou na boca de todos vocês aqui, imagine, 400 pessoas, profetas, entre aspas, e 2 reis, e um só profeta falando. Todos os profetas que estão aqui neste lugar falaram por um espírito mentiroso, porque Deus me deu uma visão. E qual a visão? Havia uma reunião no céu, e o Senhor perguntou: como que o Senhor faria em relação a Acabe? E um espírito de adivinhação, um espírito imundo, um espírito mau se apresentou e disse: eu vou enganar o rei, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos seus profetas, então vai e tu vai induzir eles. Então esse espírito, um só, um espírito de adivinhação, de mentira, induziu os 400 profetas. Todos foram usados por aquele espírito. Todos os 400 foram dominados por espírito de adivinhação. Todos, sem exceção, porque eram profetas corruptíveis, se é que vocês me entendem. E hoje vemos que muitos profetas são usados por espírito de mentira, se é que tu me entende, são profetas corruptíveis. São profetas corruptíveis e corruptores. Eles são corrompidos e corrompem, como diz a palavra através das escrituras. Nos escritos paulinos vemos que corrompendo e sendo corrompidos, enganando e sendo enganados, amantes de si mesmos. É o que a palavra de Deus nos orienta. Esta é a verdade. Então, voltando, amados, não creia em qualquer espírito. O profeta Micaías tem uma revelação profunda, genuína, impactante. Só de eu ler o texto, eu fico apaixonado por esse tipo de revelação. Eu fico abismado, eu fico perplexo, eu fico alegre, eu fico satisfeito com o tamanho da revelação do Senhor, a revelação do alto, a revelação verdadeira, a revelação genuína, a revelação do Espírito de Deus. Ela é tremenda, ela é única, singular. Quando você ouvir a revelação de Deus, você vai ver: meu Deus, isso é o próprio Deus falando. Porque sim, é uma revelação acima do normal, é uma revelação que mexe muito conosco. Então ele vê o Senhor ali no trono, esse espírito enganando, ele vai e prospera. Mas depois disso, quando ele entrega essa primeira revelação, diz a palavra que acredito que ele tinha dois tipos de revelação. Uma que antecedeu ao encontro dele naquele evento profético, e uma outra é que durante o tapa que ele recebe do seu profeta Zedequias, filho de Kenaana, Micaías diz: da onde saiu o Espírito Santo de ti para me usar? Tu vai ver ele quando você estiver fugindo, que nem um cachorro com medo do inimigo, quando vai prevalecer contra Acabe e os seus que estiverem lutando naquela guerra contra Ramote e Gileade. E nessa guerra o Acabe morreu. Veio uma lança e cravou nele pela brecha da armadura, e ele, ao meio-dia aproximadamente, ele morreu. Ele não conseguiu sobreviver àquele ferimento, àquela flecha, porque ele não creu no profeta de Deus. Ele não obedeceu o que o profeta verdadeiro de Deus falou, mas creu em falso espírito, espírito de mentira, espírito de engano. E ele disse: então pode cerrar o profeta Micaías novamente e angustiá-lo com pão, escassez de pão e água. Vamos ferir esse profeta, vamos maltratar esse profeta. E disse: se tu voltar em paz, é porque Deus não falou através de mim. Se tu voltar em paz, é porque Deus não me usou. Se tu voltar em paz, é porque Deus não está comigo, porque tu não vai voltar em paz. E de fato ele foi, mas não voltou com vida, não conseguiu prevalecer, porque ele desacatou a palavra de Deus. E ainda teve 2 desacatos. O desacato que um falso profeta bateu no queixo do profeta verdadeiro, e o segundo desacato é o que o rei queria ainda causar mais sofrimento ao profeta Micaías, lembrando que ele já estava no cárcere, e agora ele teria escassez de pão e de água. Mas mal sabe ele que quanto mais o irmão, a irmã, profeta ainda, jejuam, mais Deus usa eles, mais Deus toma eles, mais Deus os usará, e mais Deus vai dar um galardão maior para eles, incomensurável, na eternidade.
em nome de Jesus, mas eles estarão na presença do Senhor. Eles podem até emagrecer no corpo físico, mas estão sendo enriquecidos no seu corpo espiritual. Glória a Deus. O inimigo tenta uma coisa, mas Deus reverte a intenção dele, porque o que prevalece não é a palavra do diabo, não é a palavra da mentira, do engano, da mentira. Não vai prevalecer contra a igreja, não vai prevalecer em 2025. 2025, ao contrário, as máscaras vão estar caindo, que a partir deste dia, máscaras cairão de governadores, de presbíteros, de pastores, máscaras cairão de crentes, máscaras cairão de profetisas e profetas, da mídia ou não da mídia. Máscaras cairão em 2025 e se revelará a profundidade e o escondido, aleluia, de muitos. A revelação virá da parte do Espírito Santo aos quatro cantos dessa terra. A revelação virá verdadeira do Senhor. Os profetas falaram de Baal, falaram primeiro. Os profetas 400 mentirosos falaram primeiro. E depois veio o profeta verdadeiro, falou depois. E também os profetas falaram em 2024 para 2025, primeiro do que eu. Mas eu falo depois, mas eu falo pelo Espírito Santo. Eu falo depois, mas falo com revelação do Senhor. Eu falo depois, mas falo com aquilo que foi colocado da parte do Senhor. E muitos vão falar para mim, vão dar um soco, falando tipo, o soco é crítica. O soco é falar que eu não sou de Deus. O soco vai ser quando eles quiserem dizer, ele não sabe do que está falando. Ele não sabe nem... As palavras estão enlouquecendo ele. As muitas letras o enlouquecem. As muitas letras o fazem delirar. Mas mal sabe ele que o meu êxtase é estar na presença de Deus. O meu êxtase é ser cheio do Espírito Santo. O meu êxtase é ser servo do Senhor, amigo do Altíssimo, e fazer aquilo que Ele realmente quer que eu faça. E é exatamente o propósito pelo qual estou aqui também. Não faço, eu não vivo só. Meu evangelho não é pregado apenas aqui, é fora daqui. É onde eu estou, mas aqui também é pregado. Aleluia, para a glória de Cristo. Então muitos vieram antes de mim, mas não falaram por Deus. Eu venho depois deles, mas falo pelo Senhor. E você pode pegar cada palavra que eu estou dizendo aqui e depois me cobrar. Mas também, antes de cobrar a mim, cobre de todos os profetas que você viu. Amém? Glória a Deus. É possível vir uma pandemia e varrer 1 milhão, 1 bilhão ou 2 bilhões de pessoas? É possível vir uma só tragédia e varrer toda a humanidade? É possível. Mas eu creio que é mais possível você se converter. É mais possível o avivamento genuíno tocar a terra. É mais possível as pessoas conhecerem Jesus. É mais possível essa nação se converter. E é esta a premissa que eu te entrego. E esta é a revelação que eu te entrego. O ano de 2025 é um ano de jubileu, é um ano de colheita, é um ano de prosperidade, é um ano de triunfo, é um ano de prevalecer contra todos os adversários que tu não prevalecia, é um ano de colher aquilo que tu nunca colheu na tua vida, é um ano que a espera acabou, porque você vai em Cristo colher tudo aquilo que você esperou, como diz um louvor da Cassiane, sementes da fé. Chegou o tempo de colher. Amém? Chegou o tempo de colher. Chegou o tempo, aleluia, da espera acabar, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que eu e você possamos não olhar para o lado, não olhar para os falsos profetas. Analise, consulte a Deus, fale com Deus, leia a palavra. Não admita você aceitar e crer em falsas revelações, revelações destrutivas, revelações que vão contra a tua vida, contra a tua alma, contra a tua família, rejeite. Ainda que você seja pouco, sejam poucos os verdadeiros profetas, sejam poucos aqueles que falam pelo Senhor, porque muitos já foram dominados pelo espírito da mentira e da adivinhação. Mas não rejeite, expulse o espírito de adivinhação na tua igreja, expulse o espírito de adivinhação na tua casa, expulse os espíritos de adivinhação no teu serviço, expulse os espíritos de adivinhação aonde quer que você esteja, no nome de Jesus, e leve o Espírito da verdade, leve o Espírito Santo, leve o Espírito da profundidade, leve o Espírito do conhecimento, da sabedoria de Deus, leve o Espírito que sabe o que vai acontecer, a hoje, agora ou daqui inúmeros anos. Fale pelo Espírito Santo. Nunca abra a boca para mentir, nunca abra a boca para adivinhar, nunca abra a boca para supor, para conjecturar. Abra a boca só quando o Espírito Santo te encher. Abra a boca só quando o Espírito Santo te dar uma palavra, uma revelação. O Espírito Santo, aleluia,
Abre a boca só quando o Espírito Santo mandar te autorizar, porque fazendo assim, ele vai te usar. Ainda que seja uma profecia por dia, ainda que seja uma profecia individual, eu sei que ele vai te usar. Você pode não profetizar por uma nação inteira, você pode não profetizar para toda a terra, mas Deus vai te usar, se você se colocar na brecha, se colocar na vontade, no centro da vontade de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que eu e você possamos ser santos, assim como Deus é santo. Amém? Eu estou aqui alegre porque o Espírito Santo tem nos confortado. E tem nos alegrado muito. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos, glória a Deus, honrar o nome de Deus. Que nós possamos servi-lo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tinha mais uma palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, mas agora me fugiu a palavra. Eu quero só conferir aqui se já acabamos. Aleluia. Glória a Deus. Irmão e irmã, tenha coragem de falar a verdade. Micaías teve coragem. Já vou te dando que nós vamos ser perseguidos. Já vou te dizendo que os profetas são retalhados. Os profetas são esbofeteados, metaforicamente falando também. Levam no queixo, ou seja, para de falar, para de profetizar, para de pregar pelo Espírito Santo, para de dizer o que Deus quer. Vai vir muitas mãos contra o teu rosto em 2025. Muitos socos, bofetadas você vai relevar. Mas saiba que nenhum deles te nocauteará, nenhum deles te derrubará. Mas todos te fortalecerá. Sabe quanto mais um boxer leva socos, mas ele fica resistente aos impactos de socos. Ou seja, quanto mais ele leva, mais ele consegue suportar socos fortes. Quanto menos ele leva, mais fraco ele está, o rosto dele. Mas quanto mais impactos ele leva na sua mandíbula, no seu rosto, mais ele começa a suportar, resistir novos socos, novos ataques, novas retaliações. Saiba que o Senhor está aprimorando o teu ministério profético, aprimorando redentivamente aquilo que Ele te deu, aprimorando em nome de Jesus aquilo que os senhores receberam do Senhor. Permaneça com ousadia, com ousadia. Só vai experimentar quem tiver ousadia. E para finalizar, em nome de Jesus, glória a Deus, ainda que faltar luz não tem problema. Se faltar luz, não se preocupe. Vamos encerrar. Glória a Deus, com luz ou sem luz. Glória a Deus. Você tem que ser como Josué, com coragem, com força, com entendimento e com Bíblia. Nunca viva sem Bíblia. Nunca viva sem coragem. Nunca viva sem Espírito Santo. Nunca viva sem a graça de Deus. Nunca viva por ti mesmo. Viva com fé. Viva com alegria. Viva buscando o Senhor. Dê lugar a Deus, aleluia, na tua vida. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê o primeiro lugar na tua vida. E você não se arrependerá disso. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que o Senhor está falando aqui. Aleluia, glória a Deus. É um ano de luta, mas um ano de graça. É um ano que você vai confrontar os espíritos de adivinhação. É um ano que você vai confrontar os espíritos de mentira. É um ano que você vai confrontar os espíritos de engano e de ilusão. É o ano da verdade prevalecer. É o ano do é o ano da palavra prevalecer. É o ano da verdadeira sã doutrina prevalecer. É o ano da igreja prevalecer contra as portas do inferno neste século. É um ano, aleluia, de milagre. É um ano salvífico. É um ano diferenciado. As trevas se posicionaram. Sabia que esse ano que passou, as trevas buscaram muito mais. E para encerrar, as trevas buscaram muito mais os ídolos, muito mais as trevas, muito mais o diabo.
buscaram direto. Aqui mesmo onde eu moro, eles buscaram e intensificaram mais os seus feitiços, as suas buscas pelo mal, pelo diabo, pelas destrutividades. E a igreja? Foi o ano talvez que a igreja mais ficou dormindo, mais ficou no repouso, hibernando. Por isso que o inimigo em algumas vidas prevalece, porque eles não buscam ao Senhor, não se dedicam mais. Tu olha, eles virando a madrugada, buscando o ídolo, virando a madrugada, buscando a mentira, buscando a mortandade, buscando fazer maldade para as nações, e você dormindo, e você tosquelejando, e você sem perceber o que está acontecendo na tua casa, na tua parentela. Desperte, acorde e volte para Jesus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eles buscaram esse 2024 muito, porque eles sabiam que 2025 era o ano de colheita. Eles sabiam que quanto mais eles semeassem no ano passado, mais eles colheriam neste ano. E a igreja dormindo. Aqui nós falamos, todo ano nós falamos, de outubro a fevereiro é o ano que mais nós temos que vigiar. Ou seja, antes de chegar a outubro, tem que começar a orar mais. Durante outubro, setembro, novembro, dezembro, entro em janeiro orando, e em fevereiro mais ainda, e quando chega em março eu estou mais moldado. Daí de março para frente eu posso dar já uma baixada em algum quesito, se for possível. Se não, continue intensificando. Se você conseguir manter um alto nível de oração, um alto nível de consagração, um alto nível de jejum, um alto nível de monte, um alto nível de leitura da palavra, um alto nível de obediência, mantenha, e cada vez aumentando mais. Se não, pode reduzir um pouco. Mas outubro e fevereiro é o período no ano que você teve mais intensificar a tua oração, intensificar os teus jejuns, intensificar o teu sacrifício de subir ao monte. Se está chovendo, vai na igreja. Se não tem luz, vai na igreja se tiver culto. Feriado, vai no culto igual. Ou seja, nada de fanatismo, mas de fidelidade a Deus. Porque você não tem que ir buscando homens, mas buscando aquele que criou todos os homens. Aleluia. Então, os trevas perceberam isso. E a igreja não percebeu? E os meus irmãos de Jesus não perceberam que 2025 é um ano de colheita? As trevas perceberam e se posicionaram para receberem alguma coisa em 2025. E eu e você, como igreja de Jesus na terra, estamos nos posicionando? Se posicione. Então, para encerrar aqui definitivamente esta live, com as minhas palavras dentro dessa live, porque ela repercutirá muito tempo, por muitos anos. Aleluia. O que? Temos que ser como o segundo estado de Josué. O primeiro estado de Josué, como nós pregamos aqui na virada, capítulo 1, ele está com medo, ele está fraco, ele está desanimado. O capítulo 10, ele está triunfante, ele está forte, ele está inabalável. Então ele creu no que Deus falou para ele. Ou seja, ele perdeu a timidez, ele perdeu o medo, ele deixou para trás as coisas que passaram e começou a seguir um novo recomeço. Ou seja, Deus estaria usando ele, com Caleb, para serem os novos líderes do povo de Israel, para entrar definitivamente naquela terra prometida. Porque com Moisés e Arão e Miriam não entraram, mas agora ele deveria ser forte e corajoso, não temer nada e nem ninguém. Havia gigantes, apóstolos, dentro daquela terra de Canaã, não tem problema. Os gigantes para Deus são minúsculos, são como pulgas, são como micróbios, são como uma partícula de pó da terra. Ou seja, não são nada para Jesus. E eu e você temos que ter essa compreensão e crer nessa revelação da parte de Deus. Amém? Então, seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Medita nessa palavra de dia e de noite. Então, creia no que Deus te fala e fique com aquilo que Deus te fala.
Não precisa nem ficar com as minhas palavras, mas fica com todas as palavras de Deus. Guarda na tábua do teu coração, gravando ali, colocando a Bíblia aqui, ó, não debaixo do braço, mas dentro do teu coração aqui, ó. Fica com a palavra dentro do teu coração, guardada. Aleluia. Amém? Guarda a palavra dentro do teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não tire ela por nada. Mantenha ela ali. Mantenha ela dentro do teu coração. Porque essa palavra vai te iluminar. Essa palavra vai te fortalecer. Essa palavra vai te reanimar, te ressuscitar. Em nome de Jesus. Agora sim podemos despedir essa live. Então mantenha a palavra dentro do teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar encerrando. Então esta foi a segunda live da série A Vida do Profeta das Visões. Em nome de Jesus. E ontem eu vou compartilhar para encerrar com chave de fogo, como dizia o pastor Story, muito conhecido aqui na Vila Augusta, muito conhecido aqui em Viamão. A gente já partiu com o senhor, mas muito querido, muito abençoado. Ele dizia, uma vez eu fui numa campanha e ele falou assim: então vamos encerrar essa campanha não com chave de ouro, mas com chave de fogo, porque somos pentecostais. Foi interessante. Eu guardei aquela expressão, aquele trocadilho, aquela paráfrase e repito ela hoje aqui. Amém? Então, em nome de Jesus, me fugiu agora a revelação que eu fiquei... Ah tá, eu queria falar das visões. Se eu estou aqui falando do profeta das visões e não fala visões, então quem sou eu? Então eu vou falar uma visão que eu tive essa madrugada, durante o culto. O Senhor se alegrando com cada irmão e irmã que estava aqui no culto, da Santa Ceia, da virada. O Senhor me deu pela misericórdia, Jesus, olhando para eles, sorrindo para eles, dizendo: vocês são os meus amigos. Vocês poderiam estar em qualquer lugar, na praia, em Camboriú, na Disney, no Beto Carreiro World, Disney World, mas vocês estão na Church World, na igreja. Aleluia. E Deus me deu aquela revelação profunda de Jesus, sorrindo para todos eles, porque Ele estava dizendo: vocês são meus amigos, porque vocês trocaram o mundo, trocaram até mesmo um dia com a sua família, para estarem comigo. Aleluia. E logo depois disso, olha que revelação profunda. Depois viu Deus Pai pisando assim no passado de derrota, o passado de doença, o passado de mortandade de cada um deles. Ele pisava assim, pisava com as plantas dos seus dois pés, pisava no passado e apagava o passado deles e dava, sabe o que? Uma folha em branco, ou seja, um recomeço para todos. Mas esse recomeço, ele não dava a caneta para cada um e a folha em branco para cada um apenas, não, porque cada um não escreveria, aleluia, sozinho. Aquelas derrotas aconteceram no passado de cada um de nós, porque não consultamos ao Senhor. Mas a partir de agora, de hoje, ao consultarmos a Deus, nós não vamos escrever aquilo que queremos, vamos escrever aquilo que Deus nos manda. Vamos escrever uma história junto com Deus, não a parte de Deus, mas junto com o Senhor. Foi a visão que Deus me deu essa madrugada, essa noite, nessa virada para cada um dos irmãos. Então, a folha em branco e uma caneta para escrever, mas não com a tua mão. Essa mão aqui, esse intelecto aqui, está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então você vai escrever, aleluia, uma história de milagres, uma história de vitórias, uma história nova. Oh Espírito Santo, sinto o Espírito Santo aqui muito forte nesse lugar. Meu Deus, essa live está sendo algo profético mesmo, em mais alto grau, mais alto nível. Então Deus assim, Ele pega a tua mão e coloca as palavras que você deve escrever, para que você não escreva nada mal, nada ruim a teu respeito e a respeito dos teus, mas escreva todas as boas palavras de Deus. Aleluia, amém? Repito, não serão só apenas as tuas palavras, mas as palavras de Deus te inspirando a escrever essa nova história em Jesus. Então essas visões que Deus nos deu, não apenas para mim, mas também Deus deu a uma irmã, a uma profetisa. Ele disse assim, para ela, pessoalmente, e eu concordo, porque eu também senti isso. O mesmo que Deus falou para ela, é o mesmo que eu senti e o mesmo que estou pregando agora. Ele disse para ela: o ano de 2024 foi um ano de lágrimas, muitas lágrimas, mas o ano de 2025 é um ano de muita alegria, muito jubileu, muita graça, muito sorriso no rosto.
um ano de desfrutar da presença gloriosa do Espírito Santo. Eu quis dizer a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! É a alegria do Senhor, é a palavra do Senhor que é a nossa força, em nome de Jesus. Agora sim, chegou ao período que nós pretendíamos de tempo, e agora sim podemos fazer essa oração e encerrar esta live. E saiba, eu quero que você possa, ainda que você demore, veja toda essa live, do início ao fim. Nem que você veja 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 10 minutos depois de amanhã, todos os dias. Pega essa live e reserve um pouquinho do teu dia para ver toda ela, mas veja um pouquinho, não precisa ser de uma vez só. Veja toda a live que foi falado ao longo desse 2025. Tu vai ver quantas constatações tu vai fazer dentro dessa live ao longo de 2025, em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus e logo depois estarei encerrando essa live. Ore comigo. Pai Santo, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença, sabendo que Tu és bom, sabendo que Tu és santo, sabendo que Tu és todo poderoso, e só Tu sabe todas as coisas, só Tu pode todas as coisas, só Tu és Deus e não existe outro além de Ti. Oh Espírito Santo, Te louvamos, Te exaltamos, Te glorificamos e Te bendizemos o Teu nome, e sabemos quão grande Tu és, com alegria sentimos por estarmos perante Tua face, na Tua presença. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, engrandecido, honrado tremendamente no nome de Jesus. Que nós possamos Te amar, nós possamos Te ver, nós possamos Te sentir, e nós possamos ser pregadores e profetas genuínos, verdadeiros, legítimos, que Te amam e não falam por espíritos da mentira, e não falam por espíritos de engano, e não se corrompem por nenhum prêmio de Balaão, ou por nenhuma doutrina de Jezabel, mas se mantém na palavra, na sã doutrina, se mantém, Senhor, aleluia, sendo incorruptível em Jesus. Deus, que o Senhor toque cada homem e cada mulher, para que este ano seja um ano tremendo. Ele já é tremendo, ele já começou tremendo, e que ele encerre também tremendo, continue e se encerre tremendamente no Teu nome. Grandes milagres, grandes conquistas aconteçam. E eu quero ressaltar, Pai, que fique notório nessa terra, nas questões midiáticas e também não midiáticas, quem é o Teu verdadeiro profeta e quem é o falso profeta, quem é a verdadeira profetisa e quem é a falsa profetisa, quem é aquele que Tu escolheu, quem é aquele que Tu não escolheu para profetizar e falar no Teu nome, quem é aquele que Tu estás na vida dele e quem é aquele que Tu não estás na vida dele. Que fique revelado e as máscaras caiam todas, sem exceção, em nome de Jesus. E o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas, porque sabemos que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele pelos quais os escândalos vêm. Que nós não escandalizemos o Teu nome, nem a Tua obra, nem o Teu nome, nem o Teu sangue, Cristo. Mas nós honremos o Teu nome, honremos o Teu sacrifício, honremos o Teu sangue, honremos a Tua palavra, honremos o ministério que nós recebemos do Senhor, e façamos tudo pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Em vez de te pegar pecando, te pego orando, rapaz. Curta, comente, compartilhe esta live, para que ela chegue aos 4 cantos desta terra, no nome de Jesus Cristo. Ela vá e frutifique.